Olá, meus amores, boa tarde a vocês. Vamos para a nossa aulinha de matemática, hoje 9/9/2020, quarta-feira, dia 9 de setembro. Gente, ó, na página 91 de matemática, a tia vai rever aí a primeira questão do mão na massa, tá certo? Lembra que trabalhamos situações, problema, isso, continha de mais e continha de menos dentro dos probleminhas, tá certo? Então nós temos aí no mão na massa, essa página aqui, ó, 91, tá certo? Pausa aí o teu vídeo, procura a página 91 de matemática e vamos ver aí o mão na massa, a primeira questão, onde diz assim, ó, isso é, a gente já viu na aula passada, tá certo? Mas a gente viu os dados do problema e também a pergunta do problema. Mas agora a tia achou melhor a gente continuar a nossa aula com a primeira questão do mão na massa, porque a gente também precisa resolver essa questão, tá certo? Então temos assim, nos problemas a seguir, pinte de verde os dados dos problemas e de cinza as perguntas. Então você pintou de verde aí, na letra A. Um aquário tem 5 peixes de cor amarela e 7 de cor azul. Você pintou de verde, que foram os dados do problema. Mas pintou de cinza a pergunta, que é: quantos peixes tem no aquário? Então a gente vai procurar resolver esse problema, tá certo? Na letrinha B, Carlos ganhou R$10 de sua mãe, gastou R$7 para comprar um sorvete. Isso aí são os dados do problema, isso é a situação problema. Você pintou de verde. E a pergunta, com quanto Carlos ficou? Quanto em dinheiro ele ficou? Você pintou de cinza. Vamos agora resolver essas duas questões, onde a letra A você observa que é uma continha de mais e a letra B uma continha de menos. Vê só, o do aquário, quantos peixinhos amarelo tem no aquário e quantos peixinhos azuis? Vê só, um aquário tem 5 peixes de cor amarela. Tá aqui o número 5, tá certo? E 7 de cor azul. Aí qual foi a pergunta? De acordo com a pergunta, você vai ver se a continha é de mais ou de menos. Olha só, a pergunta é essa parte do problema onde você pintou de cinza. Quantos peixes tem no aquário? Ele quer saber o total. Então aqui, ó, 7 mais 5 ou 5 mais 7 que vai dar a mesma coisa. Mas quem é o número maior? O 7. Então 7 aqui e 5 na mãozinha, ó. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então quantos peixinhos há no aquário? No aquário 12 peixinhos, tá certo? Agora vamos para a nossa continha de menos. Eu vou deixar essa continha aqui, não vou apagar, tá certo? E vamos lá, letrinha B. Carlos ganhou R$10 de sua mãe. Então eu vou colocar aqui, ó, o número 10, tá certo? Gastou 7. Se ele gastou 7, a gente vê que diminuiu o dinheirinho dele, tá certo? Então onde é que eu vou botar o 7? E aqui, ó, na casa das unidades, passo o tracinho e coloco o sinal de menos, porque diminuiu. Então vamos lá. Eu posso de 0 tirar 7, gente? Não. O meu número daqui de cima, eu preciso ter um número maior, tá certo? Então eu vou fazer assim, eu vou pedir emprestado uma dezena aqui. Esse 1 vai sair daqui da dezena, vai vir para a unidade, tá certo? Então eu posso fazer uma continha assim, ó. 7 para chegar em 10, ou de 10 eu vou tirar 7, que fica melhor, não é? Então você pode fazer aí os dedinhos, ó. 10, eu vou diminuir quanto? 7, então 5, 6, 7. Eu fico com 3, tá certo? Então aqui eu coloco o 3 no meu resto. Aqui eu tinha uma dezena, não tenho mais, então eu coloco um zerinho, tá certo? Então ele ficou apenas com R$3, tá certo? Assim, gente? Por que R$3 e não só apenas 3? Porque estamos falando de dinheiro. Ele tinha R$10, ele gastou 7 e ele ficou com 3. Isso é, o resto, a diferença foi R$3, tá certo? Assim, vamos para a próxima página. Na próxima página, gente, na 92, nós temos situações onde vamos precisar completar esses probleminhas, tá certo? Então, vê só. Ó, na letrinha A tem assim: Joana tinha 25 carrinhos, ganhou 10. Então, vê só, 25 carrinhos, ela ganhou 10. Esse 10 foi tia que colocou, tá certo? Aí a questão aí vamos ver, entender essa questão através da pergunta. Olha a pergunta. Quantos carrinhos Joana ficou? Então, vê só. Joana tinha 25 carrinhos, ganhou 10. Com quantos carrinhos Joana ficou? Aí abaixo tem resposta e uma linhazinha, tá bom? Você vai somar, tá certo? Ó,
5 mais 0. Eu vou repetir o 5, 3, ou melhor, 2 mais 1, 3. Então, ela ficou com 35 carrinhos. Tia, como é que a gente vai responder? Apenas colocar o número 35? Não, vê só. Onde tem aí resposta? Aí você vai colocar assim, ó. Joana ficou com... Vou colocar tudinho aqui, tá certo? Pra você botar aí no seu caderninho também, ó. Joana, né? Assim o nomezinho dela. Joana ficou com 35. 35 o quê, gente? Carrinhos. Então, aqui, ó. Carrinhos. Tá certo? Ó, carrinhos. Isso na linhazinha que tem aí na letra A. Você precisa dar uma resposta completa. Tia vai apagar? Se não deu tempo você escrever, você precisa pausar aí o seu vídeo, porque a tia precisa continuar aqui, tá certo? Senão o videozinho vai ficar muito longo. Então vamos lá, para a letrinha B. Em uma fruteira havia, aí pede para você botar aí uma opção, ou qualquer número que você quiser, tá certo? Eu coloquei o número 9, então 9 maçãs. Carlos comeu apenas uma. Então a pergunta é, quantas maçãs restaram? Então a gente vê que é uma continha de menos. Por quê? Tinha 9, Carlos comeu uma, então eu vou fazer uma continha de menos. Se eu tenho 9 maçãs, tiro uma, já assim, ó, de cabecinha eu já faço a continha, ficou 8. Tia, como é a resposta que eu vou dar? Vamos ver a pergunta. Quantas maçãs restaram? Você vai repetir aí a palavra restaram. Restaram. Quantas maçãs? 8. 8 maçãs. Você precisa escrever a palavrinha maçãs, tá certo? Restaram 8 maçãs. Enquanto vocês escrevem, eu vou lendo a letrinha C. Ó, na sala de Pedro Henrique, há 5 meninas. E aí dá uma opção para você colocar o número que quiser. Tia colocou 8, tá certo? Então vamos lá. Ó, na sala de Pedro Henrique, há 5 meninas. Vou colocar aqui o número 5, tá certo? E 8 meninos. Coloquei o número 8. Aí vamos ver a pergunta. A pergunta é essa. Quantos alunos há ao todo na sala de Pedro Henrique? Então eu vou somar. 8 mais 5 é igual a 13. Aí você vai e começa já dessa letrinha H, tá certo? A de existir, de haver. Então aqui, ó, A, 13 alunos. Para você não escrever ainda o nomezinho de Pedro Henrique, você só coloca assim, tá certo? Que já dá uma resposta bacana, ó. Quantos alunos há ao todo na sala de Pedro Henrique? Eu poderia colocar assim, há na sala de Pedro Henrique 13 alunos. Mas você só precisa colocar assim, ó, há 13 alunos, tá certo assim? Então escreve aí, tia já vai estar apagando. E se não der tempo, tu vai pausando o teu videozinho, tá bom? E assim tu acompanha tudo. Na terceira questão tem assim, ó. Leia os problemas a seguir, circule as informações necessárias e resolva-os. Quais são as minhas situações necessárias? Os números, tá certo? O número que vem primeiro, o número que vem depois, o número que é maior, o número que é menor. E também saber se a continha é de mais ou de menos, tá certo? Então vamos lá. Nós temos na letra A assim. Ana queria ir ao cinema. Ela convidou. Aí tem aí 2 bolinhas, tá certo? Com a quantidade de pessoas que ela convidou. E quem ela convidou? 5 meninas da escola, isso é 5 amigas, e 2 primas que têm um cachorro. Que tem um cachorro. Não quer dizer que ela convidou até o cachorrinho, tá certo, gente? E até porque no cinema não é permitido, não é? Então vamos lá. 5 amigas da escola, certo? Então aqui, ó, já vai 5 amigas e 2 primas. Aí você vê que é uma continha de mais. Por quê, gente? Porque a pergunta é assim, ó. Ana queria ir ao cinema. Ela convidou 5 amigas e 2 primas. Então, ao todo, quantas pessoas ela convidou? 5 mais 2 é igual a 7. Como tia, a senhora fez rapidinho? 5 na cabeça, que é o número maior, e 2 aqui. Então, 5, 6, 7. Coloca aqui o número 7 e você faz essa continha aí nesse primeiro retângulo perto da menininha cadeirante, tá certo? Na letra B, Carlos foi arrumar seu quarto e viu que, vê só, tinha 5 carrinhos nos quais faltavam 2 rodas. Até aí tudo bem. Na outra bolinha tem outra situação. Das 10 canetinhas, 2 estavam sem tampas. Sem tampa. Quantas canetinhas estavam sem tampas? Gente, essa questão aí, ela já está dando a resposta a você. Porque, vê só,
Ele encontrou na bagunça do quarto dele, quando ele estava arrumando, 10 canetinhas, tá certo? Ó, das 10 canetinhas, 2 estavam sem tampa. Então, isso significa que 8 estão com a tampinha. Aí a pergunta é, quantas canetinhas estavam sem tampas? Apenas 2. Tá certo assim? Agora, se a questão fosse, quantas canetinhas estavam com tampas, seria 8 canetinhas. Mas pede assim, ó. Quantas canetinhas estavam sem tampas? Apenas 2. O problema já deu os dados com a resposta nele mesmo, tá certo? Então, 2 canetinhas, tá bom? Gente, ó, na página 93, vocês vão ver aí se entenderam a aula direitinho, tá certo? Onde você vai ter que contar os ossozinhos da comidinha aí do cachorro, tá certo? Temos uma tabela e nessa tabela nós temos aí 5 cachorrinhos, cada um com seu nome. Para você resolver todas essas questões, problemas aí, você precisa ler o nomezinho de cada cachorrinho, que é bem fácil, gente. Bem fácil. Vê que todos os nomezinhos deles são apenas com 2 sílabas e sílabas fáceis. Então, pede ajuda aí a mamãe. Agora, primeiro, tenta ler, tá certo? E depois é que você chega pra mamãe. Mamãe, vê aqui se eu conseguir ler. Se você não conseguiu, mamãe vai te ajudar. Aí nós temos no quarto quesito, letra A, B, C e D. Aí depois pede assim, ó. Quantos biscoitinhos cada cachorrinho ganhou? Complete a tabela a seguir com números. Então, você vê aí o cachorrinho, o nomezinho dele, vai contar aí os ossinhos, né, que são aqueles biscoitinhos de ossinho, vai escrever em número. Abaixo tem qual cachorro ganhou mais biscoitinho, qual cachorro ganhou menos biscoitinho e quais foram os cachorros que ganharam a mesma quantidade. Isso é, números iguais, tá certo? Assim, gente, vê só, essa página 93 vai ficar para você fazer após essa aula, como também a ficha de número 6. Isso aí, a ficha de número 6 para você fazer aí também, tá certo? Tenta fazer sozinho.